E aí, pessoal, beleza? Tudo jóia? Vamos falar um pouquinho sobre efeito estufa. Esse vídeo aqui vai ser pra quem não assistiu a aula, né? Sexta-feira. Então vamos lá, ó. Vamos falar um pouquinho aqui de efeito estufa, beleza? Então, efeitos estufas e mudanças climáticas. Então, o que é o efeito estufa? Então, o efeito estufa é um fenômeno útil proporcionado por gases como dióxido de carbono, vapor de água, dióxido de nitrogênio, dióxido de enxofre, metano, CFC, cloro, fluorcarbono, né? O qual permite que a Terra permaneça com uma temperatura em média de 15 graus Celsius, tá? Sem esses gases do efeito estufa, né, a temperatura em média ia cair 30 graus e ia para menos 18 em média, tá? E, portanto, esses gases são úteis. O fenômeno efeito estufa é útil para que tenha vida como a gente conhece hoje, né? E toda a vida ela está sincronizada, né? O equilíbrio, né, dos seres vivos está sincronizado com essa temperatura, né? Pássaros, por exemplo, a sincronia de alimento deles, dos filhotes, bate com o nascimento de larvas de mariposas, né? Então é tudo sincronizado. E as larvas de mariposas, por exemplo, o nascimento delas bate com o florescimento de árvores. Então está tudo sincronizado, né? Então basicamente esse é um fenômeno útil, tá? E como que acontece o efeito estufa? Pessoal, a radiação, né, a luz solar, ela entra na Terra, né, os raios ultravioleta, e ela vai lá na superfície, ela bate aqui no solo, na Terra, né, aquece os objetos que estão ali, né, os gases, a Terra, tudo que está ali é aquecido, e esses objetos, eles produzem uma outra radiação. Os gases mesmo produzem uma outra radiação, que é a infravermelha, que vai retornar para o espaço. Uma parte retorna para o espaço, outra parte ela pode ficar retida na Terra, né? E quando ela bate, por exemplo, nos gases do efeito estufa, como esses aqui que eu falei, esses gases do efeito estufa vai transferir, tá, a radiação, o calor, para dentro da Terra novamente, como está dizendo aí, tá? Então uma parte da radiação que atravessa diretamente a atmosfera vai para fora, outra parte bate nas nuvens e volta, outra parte bate no dióxido de carbono, como você está vendo, ou no metano, né, ou no clorofluorcarbono, né, ou no vapor de água, beleza? Mas os gases mais importantes que a gente vai pensar para o efeito estufa, que causa problema na Terra, né, que vai acontecer, principalmente é o CO2, tá? E temos o metano também. Então, seguindo aí, então basicamente é isso aí, ó. Vamos pegar um exemplo. O efeito estufa é como se fosse você deixar um ônibus ali sob o sol, embaixo do sol, né? O sol vai em direção, a luz vai em direção, os raios ultravioleta entra pelo vidro, vai lá para dentro do ônibus, né? O ônibus representa como se fosse a Terra, tá? As coisas dentro esquenta, tá? Produz uma radiação infravermelha que é mais fraca, ok? E ela não vai ter força para retornar, então ela bate no vidro e volta o calor. Ela aquece ali o vidro, aquece as estruturas ali, né? Que vai tentar sair. E esse vidro ele retorna com calor para dentro do ônibus, é basicamente isso aí. É o que acontece. Essa caixa aí, a gente vai ver um experimento. Essa caixa, ela está simulando, né, um efeito estufa, beleza? Então a luz entra na caixa, passa pelo vidro, aquece lá dentro, tá? Como se fosse um ônibus. O que está lá dentro produz a radiação infravermelha, ele vai voltar, vai bater no vidro. O vidro está representando o que aí? Né? O que ele está representando? A transformação da radiação ultravioleta em radiação infravermelha. Outra parte refletida, tá? Parte da radiação infravermelha consegue atravessar. E outra parte fica retida na Terra, tá bom? Então, logo quando a luz ultravioleta chega na Terra, uma parte é refletida, tá? 30%, outra parte entra na Terra, 70%, e depois uma grande parte é refletida para fora da Terra. Porém, se aumentar os gases, né, de efeito estufa,
vai sair menos calor, vai sair menos radiação infravermelha para fora, portanto vai ficar mais retido aqui dentro, né? Então a radiação ela entra, a ultravioleta, tá? Uma parte transformada mais uma vez em radiação infravermelha que retorna para dentro da Terra, tá? Então ó, o Sol, a radiação UV, ultravioleta, que é mais forte, visível, chega na Terra, aquece o que está aqui novamente, o calor é transmitido por esses objetos, volta, que é a radiação infravermelha, bate nas moléculas de gases, como eu falei, que aquece, né, que são gases principalmente dióxido de carbono, que ocorre naturalmente na Terra, que é eliminado pelas plantas, pelos seres vivos na respiração, tá? E as moléculas da atmosfera absorvem essa radiação infravermelha e eles retornam esse calor para dentro da Terra, ok? Então, promovendo então o aquecimento global, que é diferente do efeito estufa, quer dizer, um aquecimento que ocorre de forma desequilibrada, porque a Terra está mantendo um calor a mais aqui dentro, pois a Terra armazena mais calor do que é refletido, devido ao quê? Devido aos gases de efeito estufa, beleza? Então, o que causa isso basicamente, esse excesso de efeito de aquecimento global? A partir da Revolução Industrial, que produziu muitos gases, né? Mas vamos lá, queima de combustíveis fósseis, gasolina e diesel, né? O diesel e a gasolina tem muito dióxido de carbono, muito monóxido de carbono. Então, quanto mais automóvel, mais carro com combustível fóssil, mais joga gás carbônico na atmosfera, beleza? Queimadas. Né, as queimadas produzem carbono. Esse monte de queimado na cana, esse monte de queimado na mata produz mais gás carbônico na atmosfera, favorece o desequilíbrio termodinâmico da Terra, né, a temperatura da Terra. O desmatamento, porque as árvores, ao mesmo tempo que ela captura, o problema é duplo, né? Porque ao mesmo quando queima a árvore, ela joga gás carbônico na atmosfera e tira um ser vivo que captura esse gás carbônico para fazer a fotossíntese. Então a poluição depois da Revolução Industrial principalmente, tá? Então, o que eu posso ajudar com isso, né? O que eu tenho a ver com isso, né? A produção de energia elétrica está relacionada com a emissão de gás carbônico. Quanto mais energia elétrica eu gasto, mais emissão de gás carbônico, gás de efeito estufa, tá? Porque precisa, por exemplo, quando mais energia eu gasto, precisa muitas vezes ligar as hidrelétricas, né, porque não tem água suficiente, né, tiver sem chuva, precisa ligar a outras usinas que utiliza carvão, por exemplo, né, que aí joga gás carbônico na atmosfera. Quanto mais eu consumo, quanto mais eu compro, mais a indústria precisa produzir, ou seja, mais precisa de transporte para levar, mais queima de combustível, gasta-se energia para produzir energia elétrica, mais lixo e assim por diante. Então, quanto mais eu consumo, mais lixo é produzido, mais desmatamento irá ocorrer, tá? Porque elas vão precisar ampliar, vão precisar aumentar e vai precisar desmatar as indústrias, né? Quanto mais eu consumir, mais elas vão precisar aumentar a produção. Mais energia eu vou consumir também. Então, alguns desajustes que ocorrem devido a esse efeito estufa, né, esse desequilíbrio ambiental. Por exemplo, o papa-mosca migra 5.000 quilômetros, né, da África até os Países Baixos. Ele faz desde 1980. Porém, eles têm chegado atrasado em relação ao nascimento de lagartas, que é o que o filhote come. Porque as lagartas elas estão nascendo antes devido à floração antes do carvalho, que é uma árvore que ela se alimenta. Então está ocorrendo um desequilíbrio aí na cadeia alimentar. A questão das larvas de bacalhau também está tendo um desequilíbrio, né? A questão do zooplâncton, né? E o fitoplâncton. O fitoplâncton é uma microalga, né? O zooplâncton se alimenta desse fitoplâncton. Tá, está tendo um desequilíbrio também. Os pinguins da Adélias, a população diminuiu cerca de 70%, né, devido ao aquecimento global. Os ursos polares estão morrendo, né, porque eles costumam caçar no gelo, as focas, né, porém está derretendo, né, ele não está conseguindo se alimentar, né, ele não está conseguindo ir caçar mais ali, predar ali no gelo, né, e precisar ir em lugares mais longe, aí ele acaba morrendo, tá? As tartarugas têm atrapalhado também a definição de macho e fêmea, porque elas são influenciadas, a temperatura influencia os filhotes. Quanto mais quente,
se a temperatura estiver mais alta, vai nascer mais fêmeas, né? Então eu fiz um experimento aí, né, tentando fazer uma analogia com o aquecimento global, o efeito estufa, beleza? Então eu peguei 2 copos, primeiro medi a temperatura ambiente do lado esquerdo, estava 27 graus, em média, 27,5, medi a temperatura da água, ele não está dando para ver direito, mas está dando 25 graus dentro da água, tá? 25,7. O experimento será uma caixa, tá? Forrada internamente com papel alumínio, e o plástico, né? Põe um plástico externamente, e dentro eu coloquei um copo, tá? Que eu medi a temperatura, e peguei o outro copo, coloquei do lado de fora e deixei ao sol, tá? Depois de um certo tempo, 30 minutos, a água dentro da caixa estava 36,4 e o externo estava 34,2, então ocorreu um certo tipo de efeito estufa aqui, um aquecimento maior dentro da caixa. Agora eu faço a pergunta para vocês, o que representa então o plástico? O plástico são os gases de efeito estufa, tá? O que representa o papel alumínio? O papel alumínio são os objetos, quando a luz entra dentro da caixa, ela vai aquecer e vai produzir os raios infravermelhos, que vai tentar sair, não vai conseguir, vai retornar e vai aquecer mais, tá? Além dos ultravioleta que entra e aquece, o infravermelho que deveria retornar, vou fazer uma analogia com a teste, tem mais gases que retém isso, como o plástico, vai voltar para dentro da Terra. Tudo bem? Muito obrigado!